Bom, eu sei que todo mundo está passando esses últimos dias só vendo notícias sobre o coronavírus e conversando sobre isso. Por isso, eu decidi fazer esse vídeo compartilhando algumas das minhas opiniões sobre o assunto. Agora, eu vou ter que começar fazendo algo que parece chutar um cachorro morto. Falar do sensacional pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Mas não se preocupem, eu estou indo atrás de algo interessante com isso. Agora, nessa semana, Jair realizou um pronunciamento no mínimo inusitado em relação à situação de saúde no país. Nele, ele classificou o coronavírus como uma gripezinha que não vai afetar muito severamente a população. Também defendeu medidas de isolamento vertical para unicamente isolar os idosos e que o governo já teria tomado as medidas necessárias para conter a situação. Também contestou e criticou as medidas de quarentena e fechamento de comércio realizadas por governadores. Tais seriam uma tática de terra arrasada que acabariam com a economia. Agora, assim, eu vou fazer a interpretação mais simpática ao presidente que é possível dessas afirmações. Vamos supor que tudo o que ele está falando é correto, ele acredita em tudo isso e está certo sobre tais fatos. Mesmo assim, as atitudes dele nessa situação levantam algumas questões. Primeiro, que se o governo acredita que as atitudes tomadas pelos governadores são criminosas, ele tem o dever de fazer algo contra isso. Se o verdadeiro problema é a economia, se os governadores estão fechando o comércio e se utilizando politicamente da crise, o Bolsonaro tem que fazer algo sim em relação a isso. E existem muitas coisas que ele poderia fazer para impedir as atitudes dos governadores e de certos prefeitos. Ele poderia entrar com ações judiciais, ele poderia editar medidas provisórias, ele poderia proclamar o Congresso para se manifestar sobre a situação. Existe um amplo espaço de manifestação e de instituições que ele poderia utilizar para contestar certas atitudes. No entanto, o Bolsonaro toma pouquíssimas atitudes para fazer esse isolamento vertical e essas medidas que ele defende. Ou seja, se os governadores e os prefeitos estão realmente agindo de forma criminosa, o Bolsonaro, pelo menos por não fazer nada, está sendo de certa forma por omissão cúmplice do que estão fazendo e não fazendo o que acha certo para resolver o problema atual do Brasil. O problema maior é que as alegações e o que o Bolsonaro diz parecem estar vindo de uma interpretação e visão completamente diferente da realidade. Nesse sentido, os governadores, prefeitos, os governos de todo mundo e a mídia no geral parecem estar trabalhando baseado numa série de fatos, projeções e ideias sobre como a doença vai se espalhar e como está afetando o mundo. No entanto, o Bolsonaro parece estar partindo de uma base completamente diferente, com certas afirmações como é só uma gripezinha, ou não existe como no Brasil se verificar mesmas circunstâncias da Itália por causa do clima ou do tamanho do nosso território. Agora, eu não vou necessariamente dizer, não, o Bolsonaro está mentindo, não tem base nenhuma para o que ele está falando. Mas o que eu gostaria realmente de entender é de onde o Bolsonaro está tirando tais fatos ou informações. Qual é a base exatamente para tudo que ele fala? As interpretações dele vêm de que modelo? De que setores do governo ou pessoas informaram eles e ele é a única pessoa ciente desses fatos? Isso é algo estranho porque o próprio governo, os ministros, o vice-presidente parecem estar operando e atuando numa base completamente diferente. Mas vamos dar o benefício da dúvida pro Bolsonaro, ele tá certo em relação a tudo isso. Ele tem o dever de informar a população de onde está tirando tudo isso. Ele tem o dever de explicar, não, eu tenho essa ideia para isolamento vertical, que eu acho que vai resolver o nosso problema, vai gerar muito menos danos à população. Ok, mostra seu plano, mostra de onde você está tirando isso. Quem elaborou seu plano de contenção à crise e o que você espera alcançar com isso. No entanto, Bolsonaro até agora não apresentou nada. Eu não vejo o plano dele de sair da crise ou até as medidas que ele parece estar defendendo, ele não parece estar pondo nada disso para funcionar. Essa situação é bem grave quando você realmente entende o que ele está propondo. Ele está literalmente dizendo, não, nós
precisamos reabrir o comércio, nós precisamos reabrir as escolas, é importante que você, povo, volte a trabalhar, que entenda que essa gripe é principalmente uma histeria da imprensa e não vai te afetar tanto quanto estão falando. Mas mesmo assim, ele não está se dignificando a explicar à população o que deve ser feito e no que ele está baseando qualquer uma das coisas que ele fala. Eu não digo que você obrigatoriamente tem que não acreditar no que o presidente está dizendo agora, mas se você é um apoiador do Bolsonaro, pressiona ele para descobrir o que ele está se baseando, ou qual é o conjunto de fatos e o que ele realmente quer dizer com as afirmações dele. Isso é parte da defesa da sua causa, você realmente informar a população quais são as alternativas a como o coronavírus está sendo enfrentado atualmente. Na verdade, nós poderíamos considerar que esse debate é completamente sem importância, porque em questão de semanas e dias é triste, mas é impossível de evitar. Nós vamos ter um crescimento enorme de casos. Da mesma forma que aconteceu na Itália, que muitas pessoas se opuseram à quarentena, como o prefeito de Milão, quando o problema era maior, ficou completamente impraticável não realizar a quarentena e isolamento quando realmente se percebeu o tamanho do problema e a realidade da situação. Então eu acho que essas pessoas fazendo carreata, pedindo impeachment do Dória, defendendo o Bolsonaro, elas de certa forma precisam entender que daqui a umas semanas isso não vai ser viável e não vai existir como a quarentena não vir para ficar. Pelo menos é assim que eu interpreto. Tá, tirando as baboseiras que o Bolsonaro fala, ele talvez tenha sido uma das poucas pessoas a dar voz e realmente demonstrar a preocupação e alguns elementos importantes do debate que estamos tendo. Porque é inegável que a controvérsia e o medo da população está se baseando num pequeno debate difícil de resolver em relação ao coronavírus. De um lado, nós temos a visão dos especialistas de saúde e de muitas pessoas que estudam epidemiologia, infectologistas, que defendem quarentenas prolongadas de algumas semanas ou talvez meses, de forma a conter a infecção, impedir o contágio e salvar milhares de vidas no processo. E temos uma visão completamente diferente da melhor forma de atuar nessa situação de um pequeno grupo de economistas e pessoas como o Bolsonaro. Tais defendem que a continuação da quarentena e os efeitos que ela vai ter no funcionamento da economia serão muito piores do que se possa imaginar em relação a desemprego, desabastecimento, agitação social. Será um verdadeiro caos e desastre que vai acontecer em caso de quarentena recorrente. Talvez a cura para o coronavírus que muitas pessoas estão propondo vai ser muito pior que a doença mesmo. Agora, esses que eu falei agora são os fatos que todo mundo concorda em relação a como o problema do coronavírus se coloca. Mesmo assim, eu acho que se nós queremos resolver essa controvérsia, nós precisamos ir além dessas consequências e fatos que as pessoas sabem. Porque, no fundo, o que eu quero dizer é: ninguém sabe o que vai acontecer nessa crise do coronavírus. Deixa eu explicar a fundo o que eu quero dizer. Qualquer economista que tenha qualquer noção do que vai acontecer agora provavelmente está mentindo para si mesmo. Esse ponto é difícil de fazer porque é uma crítica à economia como um todo, mas de certa forma economistas não têm qualquer conhecimento sobre a economia de verdade. E tal fato não é exatamente um ponto controverso na doutrina, mas é uma verdade absoluta em muitos meios e que economistas seguem no seu trabalho. Pessoas costumam zoar que todo ano as previsões de crescimento dos economistas fracassam e não demonstram nada o que vai ser a realidade. É tão óbvia a incapacidade dos economistas de realmente prever a realidade e conhecer o ciclo econômico que, se eles tivessem esse conhecimento, eles não estariam estudando economia. Sério, se os economistas tivessem um modelo ou capacidade de entender exatamente a economia real, eles poderiam facilmente virar bilionários em um mercado de ações ou atuando nessa economia. Como a maioria deles não está fazendo isso, eu suponho que tenha um limite muito óbvio para o que eles podem conhecer. Pense em como são limitadas os elementos da economia que os economistas conhecem. Eles têm acesso ao caixa, à renda, à capacidade de investimento e crescimento de cada empresa ou indústria no nosso país. Eles têm acesso à renda, à poupança,
situação financeira e a atual condição de cada família vivendo no Brasil, eles podem saber os inúmeros arranjos, contratos de trabalho, métodos de decisão que cada empresa pode tomar em relação aos seus funcionários num momento de crise como esse? Existe como saber as bilhões de transações e elementos da economia ocorrendo nesse exato momento por qualquer pessoa nesse universo? Não! Os economistas não sabem absolutamente nada sobre isso. No fundo, o que se consiste a ciência econômica é isolar algumas estatísticas, dados e elementos os quais seriam representativos da realidade. No entanto, muitas vezes esses elementos não representam o que realmente ocorre. Assim, nenhum deles realmente pode descrever esse sistema complexo que abarca a maioria dos elementos da atividade humana. Pense, eu estou descrevendo o pensamento econômico, a incapacidade de previsão de uma economia normal e que está funcionando sobre certas bases que muitas vezes vêm do passado, o que é como uma economia normalmente funciona. Agora, estamos falando de uma situação de crise e veloz transformação de transações, relações e de como podemos trabalhar. Nada do que nós sabíamos antes sobre a economia e muito do que pode acontecer vai se manter. Pensem nisso, não existe como um economista ir hoje na televisão e falar: não, eu sei as consequências de medidas do Covid-19. Estamos falando de um cenário nunca visto, uma situação impossível de se pensar antes, que ninguém estava fazendo pesquisa, e no meio desse sistema incontrolável e que ninguém realmente entende como funciona, que é a economia. Agora, não entendem minhas afirmações como: não, eu estou detonando a ciência econômica como método ou forma de produzir conhecimento. Os especialistas e pessoas da saúde defendendo o confinamento e quarentena realmente não têm qualquer condição de conhecer os verdadeiros impactos das suas decisões. Sério, o que o infectologista ou o pesquisador da área da saúde vai entender sobre impactos econômicos, culturais, a situação da renda, como certas medidas afetam exatamente os mais pobres na população? E nenhum desses modelos cabe as condições, a possibilidade de manter fechamento de fronteira, de manter indústrias que produzem muito do que é necessário para a nossa sociedade fechadas por muito tempo. Nesses sistemas e gráficos e formas como eles usam para entender a realidade e os impactos do coronavírus, simplesmente não cabe tudo o que acontece no mundo. Assim, ninguém entende o que realmente vai acontecer nas próximas semanas. Na verdade, não dá nem para falar: não, as medidas do coronavírus vão realmente salvar vidas. Por mais que doa admitir, é impossível saber o que vai ser pior ou quais serão os resultados para a vida e bem-estar da população quando você toma uma medida. Logo, eu considero que os debates sendo feitos atualmente de observar apenas critérios consequencialistas e supor o que vai acontecer não resolvem absolutamente nada. Observem que eu não quero exatamente acabar com a importância de se informar sobre o assunto. Apesar de ser impossível conhecer tudo ou realmente entender algumas decisões, numa questão de saúde pública que está prestes a afetar a saúde de milhões de pessoas, os governantes que vão tomar as decisões, eles têm que buscar saber tudo o que é possível. Eles têm que buscar se informar, se basear, buscar tudo e qualquer coisa que pessoas estão falando e prevendo a partir desse cenário e tomar suas decisões baseadas nisso. Eu considero importante que o Bolsonaro, talvez ele deveria ouvir pessoas além do pessoal do Terça-feira Livre ou do Olavo, que diz que não ocorrem casos confirmados de morte pelo coronavírus. Mas sério, olhar apenas isso não vai trazer a resolução da controvérsia. Estamos na frente de uma das mais sérias situações de saúde pública que o nosso país e o mundo já enfrentou. Estamos falando de dois lados com direitos, interesses e princípios em direto confronto. E o que está em jogo nessa discussão entre eles é a vida de milhões de pessoas.
Assim, eu realmente considero que as pessoas que vão tomar essa decisão têm que partir de um critério ético para o que vão fazer. Elas têm que considerar o critério de certo e errado, o que julgamos como sociedade bom, o que damos importância. Damos mais importância à liberdade, a pessoa sair na rua, ou à segurança, tomar os riscos que conhecemos, como a quarentena. É uma discussão de princípios. Esse é o principal elemento quando nós temos um debate como esse em jogo. Ficar inutilmente contando o número de mortos, falando dos empregos que vão ser perdidos, não vão resolver nada. No fundo, essa é uma questão extremamente ética e que é relacionada à nossa própria base de como se entendemos como pessoas. No final, talvez apenas Deus possa entender se nós tomamos a decisão certa, olhando para trás e vendo quais serão os resultados, mas essa é a natureza da condição humana.